Bom, pessoal, então, para essa nossa segunda mesa, a gente vai ter, já convido ao palco, a Cristina Carvalho Pinto. Cristina, nós voltando aqui à casa, né, Cristina? Obrigado. Eu vou ler o currículo dela, tem uma página inteira, então eu vou pegar só um pedacinho. Pode sentar lá na pontinha. É uma referência internacional na criação de novas visões para o universo de comunicação estratégica, de sustentabilidade da mídia. Seu trabalho ali, o poder das ideias criativas, com o poder da consciência. Foi a primeira mulher na América Latina a presidir uma grande multinacional. Por 8 anos liderou como sócia e chairperson para a Latam, maior grupo de comunicação, a Young Rubicon, eleita 2 vezes pela Forbes, a mulher mais influente do Brasil na área de marketing e publicidade, empresária, estrategista. E aí, Cristina, com perdão, tem mais uma página inteira. A Cristina já, nossa, e também ex-conselheira aqui da SPM, com muita honra toda. Vou chamar também a Louise Martins, Louise Martins, Global Brand and Business Manager, especialista em inovação sustentável da Natura, com mais de 17 anos de experiência em marketing estratégico e comunicação. Ela atua na construção de marcas desde 2015, com foco em perfumaria e sustentabilidade. Atuou diretamente na marca Ecos, e foi o primeiro a obter o selo UEBT. Atualmente é Global Brand Business Manager na Perfumaria Natura, liderando os projetos de inovação, como refilagem e retirada de plástico virgem, que ela vai contar mais um pouquinho aqui também. E, para compor essa mesa, vou chamar o Márcio Mendes, consultor da Marketing Sustentável e conselheiro da Abraps. Aqui a gente faz tudo, assobia, corta cana, participa do painel, media. Até sócio a gente é. Até sócio também, CEO da Marketing Sustentável, empresa B certificada e organização parceira da Abraps, consultoria que transformou o marketing com uma pegada de sustentabilidade, ao mesmo tempo que inclui o marketing na jornada ESG. Trabalha marketing, no GT Marketing Sustentável, que eu convido vocês à tarde a ver que, finalmente, estamos tentando definir quem é o profissional pelo desenvolvimento sustentável, já tentamos algumas vezes, e é mentor de negócios ESG do Founder Institute Advisors de startups em aceleração. Uma salva de palmas para eles, pessoal. E agora eu vou colocar como mediador, né? Mediador, professor, tem que pôr os vários chapéus aqui, e dar a palavra para a querida Cristina. Bem-vinda aqui à sua casa. Já muitas vezes te vi no palco aqui, como aluno, e agora como professor, e agora como debatedora, aqui. É uma honra, Cristina. Muito obrigada, queridíssimo professor, sempre professor, e Márcio, pelo convite, Luíse, pela companhia, e a vocês por estarem aqui, porque, se vocês estão aqui, é porque vocês são as pessoas que fazem transformação. Os que não estão interessados em transformação não estão aqui. E a gente vê um crescente clamor na humanidade e um crescente despertar na humanidade de pessoas que estão de mangas arregaçadas, coração pulsando e mentes claras para fazer transformação. O tema de hoje é um tema espinhoso, bem espinhoso. Então, não vamos agora fazer palestras bonitas, cheias de poesia, porque eu não tenho tempo para isso. Vamos falar de um negócio complexo. ESG, a importância da comunicação nas empresas, mas o subtítulo, comunicação, obviamente, para o ESG, e fazer bem feito o que deve ser feito antes de comunicar. Como fugir da tentação do greenwashing. Eu precisaria fazer um resumo muito rápido do que se passou comigo, porque teses
alimentam o nosso intelecto. Histórias verdadeiras mexem com nossos hormônios, mexem com o nosso ímpeto. Uma vez estudando por que novelas e biografias fazem tanto sucesso, as novelas faziam, agora é tudo série, né? Por quê? Porque nós temos muita curiosidade pela história do outro. Muita curiosidade. E por que nós somos tão curiosos pela história do outro? Porque a história da humanidade no outro desperta em nós um processo de desejo de autoconhecimento, um processo de eu sou parte desse outro, esse outro que talvez eu não veja. E é isso o mundo da comunicação. É entender esse outro, é mergulhar no íntimo, no âmago desse outro. Daí a beleza, daí o terrível perigo. O mundo me reconheceu como alguém que entende disso. Talvez erroneamente, porque eu jamais fiz comunicação e marketing. Eu sou formada em música, eu sou bailarina e fui pianista. Eu vim parar em propaganda da maneira mais fabulosa que vocês podem imaginar. Primeiro, na adolescência e nos jovens anos, eu era contista, ainda sou, mas agora que eu estou tirando da gaveta e estou rememorando e reescrevendo e fazendo literatura de novo. Mas eu fui parar em propaganda porque diziam que eu escrevia bem, eu ganhei prêmios como contista. Inclusive, na premiação, com 20 anos, na premiação do grande concurso Unibanco de Literatura. Bom, então aí... Mas você gostava de propaganda? Nada, nada, nada. A coisa que eu mais adorei foi quando eu vi um cara lindo, de peito nu, um jeans incrível, encostado numa cerca, e falava assim, caboclo, eita, como é que é? Café caboclo, eita, caboclinho gostoso. Falei, nossa, essa profissão deve ser interessante. Então, mas isso não me levou para a propaganda. Quem me levou para a propaganda, acreditem vocês, porque eu venho de uma família onde eu sou a única tonta, todo mundo é livre docente em alguma coisa, e um dos meus irmãos, que era livre docente em filosofia, e em ciências sociais e ciência política, ele falou assim, ele vivia na clandestinidade, esse irmão. Minha família tem todas as polaridades, tá? Todas as que vocês quiserem, políticas e assim por diante. Então, esse era da polaridade da esquerda, né? E foi um grande professor meu intelectual, e ele falou assim, Mana, você tem que virar publicitária. Eu quase desmaiei, né? Eu tinha 17 anos, e ele falou assim, você tem que virar publicitária, porque eu falei, você é um terrorista, você vive na clandestinidade. Ele nunca matou ninguém, tá? Mas ele era um intelectual e era até professor do Lamarca. E ele falou assim, eu falei, o que eu vou fazer numa agência de publicidade indicado por você? E ele me disse, não existe nada no mundo que não tenha propaganda. Nenhuma ideologia sobrevive sem propaganda. Então, você vai ser a minha funcionária na área de agitprop, né, que é agitação e propaganda. Então, foi assim que eu comecei numa agência. Então, para vocês entenderem, que a formação de uma consciência, que é a única coisa que pode nos livrar de qualquer greenwashing, não esperem das empresas. Eu respeito muito a Natura. Eu não lembro se você fazia parte do grupo com quem eu me comuniquei. Eu fui estrategista durante 3 anos para a Natura, para a perfumaria. E foi o meu branding para a perfumaria Natura, em 2016, pode checar lá com suas colegas, a Paula, como antropóloga, fez a pesquisa. No caso da Paula, inclusive, Paula Pinto, fez a pesquisa que nos deu um embasamento, porque depois eu fui tão bem-sucedida no branding de perfumaria, a Natura estava perdendo, fez uma curva... DPZT. Então, você recebeu um briefing lá na DPZT dizendo que o novo branding da Natura era sair daquela timidez. A Natura vivia encolhidinha, filminhas de 15 segundos de perfume, uns filminhos, desculpe dizer, bastante medíocres. E eu falei, gente, vamos assumir uma grandiosidade?
Olha o tamanho dessa empresa, para de olhar para o Boticário e ficar lá os dois, cada um copia o outro, cada um copia o outro, vocês estavam todos empatando já ali, e a Natura em queda livre. Eu falei, para com isso e vamos para uma grandiosidade. Foi ali que nasceu, entendeu? Então, eu conheço profundamente Natura e respeito a Natura. Então, para mim, é um prazer estar com você aqui. Tá? E, agora, gente, a Natura, eu não vou falar de Natura aqui, depois lancei Natura Homem com grande sucesso, fiz todo o lançamento e assim por diante, Dia dos Pais e assim por diante. O que acontece, gente, é bacana ter a Luísa aqui, porque eu acho que a Natura é um exemplo concreto de empresa inteiramente honesta, com 3 fundadores assim, devotados a processos de transformação e na Bolsa de Valores. Então, esse paradoxo, eu não vou me aprofundar nele, mas é o paradoxo de grandes empresas que nascem do desejo genuíno de servir, de fazer algo interessante. Natura nasceu porque o Luiz Seabra, eu sou muito amiga dos 3, o Luiz Seabra não aguentava ver lá na penteadeira da mãe dele o Eterna 27, que era o creme da Elizabeth Arden, que dizia que você, usando aquele creme, você pareceria sempre 27 anos. Então, Natura nasce com Cronos, que é o deus mitológico do tempo, o deus grego, para dizer o seguinte, gente, o tempo passa. Entendeu? Só não passa para mim, gente, mas é um fenômeno. Eu usei Eterna 27, depois usei Cronos, e sou assim. Então, o que acontece? O que acontece é simples. Greenwashing é quase inevitável. E foi só por isso que eu deixei de ser publicitária. Então, eu estou nessa casa com muita honra, porque eu dei muita aula aqui, acreditem, fui professora de criatividade aos 18 anos de idade. Fui 15 anos do board, saí do board, porque eu falei, um board que não se renova, quem não inova, quem não renova, quem não faz, não arranca a sua própria pele e deixa sangrar, e encara que tem outro cenário, que é tudo novo, e que a sua velha vestimenta mental, psicológica, intelectual já não serve. Quem não faz isso não vai para frente, fica estagnado. Então, entrando diretamente no tema, eu acho que não há nenhuma maneira de evitar o greenwashing do que corajosamente fazer rewind. O mundo está fazendo fast forward. Um mundo de concentração absoluta de renda, um mundo em que a ganância predomina em todas as bolsas de valores, o modelo capitalista está implodido, o modelo comunista implodiu. Por quê? Porque a ideologia pode ser absolutamente secundária, dependendo do comando da consciência. Então, é assim, a gente pode passar agora aqui o nosso debate, nosso diálogo, falando de greenwashing do ponto de vista de cenário. O cenário do greenwashing. Eu queria fazer uma outra proposta. Eu queria levar vocês a imaginar, porque eu vivo da minha imaginação. Então, vamos imaginar aqui nessa tela um círculo. E dentro desse círculo, vamos escrever a palavra cenário. E nós podemos passar agora o nosso tempo discutindo esse cenário. O cenário da comunicação para empresas no mundo do ESG e como evitar o greenwashing. Eu acho que nós 4 aqui podemos dar um baile, e daremos. Mas a ideia não é dar um baile. A ideia é desenhar um círculo chamado cenário. Todo cenário tem um comando. O cenário não nasce do cenário. A minha vida não nasceu assim. Aquilo que eu vivo, aquilo que eu sou, meus desafios, meus erros, meus acertos, não nasceram assim, pufit. Não. Todo cenário tem um comando. Quem é que comanda o cenário, turma? Quem diz para mim? O que comanda o cenário? O sistema. Existem sistemas que fazem um macrosistema. Sistema político, sistema econômico, acima de tudo, sistema econômico.
Porque o sistema econômico põe o político, tira o político, faz e acontece. O capital faz. Esse é o modelo atual. Então, tem um cenário que é comandado por um sistema. Mas, na verdade, quem comanda o sistema? O sistema tem um comando. Por isso que, de repente, alguém com toda a propriedade levanta e fala assim, poxa, mas agora acabei de ler uma notícia de manhã com relação a uma regressão na questão dos ônibus. Claro, o capital manda no cenário. Mas é quem que manda no capital, gente? Quem manda? Quem manda no sistema? A consciência. O padrão de consciência. Então, se a gente quiser falar como evitar o greenwashing, eu não vejo nenhum caminho que não seja em todos os ambientes, em todos os lares, em todas as famílias, em todos os palcos de debates, em tudo que nós fizermos na vida, corajosamente levantarmos a bandeira da consciência. Num mundo dominado pela ganância, hoje eu acordei de manhã, eu participo de vários grupos de empresários, porque eles não param de me convidar. Eu acho que eles gostam muito da provocação. Até porque eu fui, lógico, presidente de empresas durante mais de 30 anos, como vários aqui sabem. Então, o que acontece? E continuo sendo, só que agora só na área de cinema. É a única coisa que me interessa. Eu estou produzindo documentários, séries para a TV, totalmente voltados a essa somatória da alta criatividade, porque eu nasci para isso, com um forte padrão de consciência. Juntando os dois, a gente pode ter um entretenimento que valha a pena. E é só por isso que eu faço isso e voltei a escrever literatura. Agora, o que acontece, gente? Não há nenhuma outra maneira do que corajosamente, enquanto indivíduos, grupos humanos, dentro de empresas como você, na sua área, que é importantíssima, termos a coragem de levantar a mão e dizer assim, gente, não estou vendo a coerência acontecer. Tem aspectos que sim, bacana, até porque eu que sou responsável pela área, eu tenho consciência, eu estou implementando. Tenho certeza que você faz isso e os teus pares. Mas tem uma coisa muito maior, que é a consciência dos que, de fato, decidem. No mundo das bolsas de valores, quem de fato decide é o capital. E calem a boca todos os outros. Mas agora, claro, a B3 tem todas as regras e toda hora surge um escândalo. Porque alguém como vocês, como eu e como nós aqui no palco, levanta a mão e diz assim, não é verdade o relato e o relatório da empresa tal, porque eu investiguei, sou jornalista, fiz e aconteci, está aqui, um jornalista de primeiríssima linha, meu parceiro na Envolverde, né? Quando eu fiz o Mercado Ético no Brasil, né? A plataforma que foi gigantesca, premiadíssima, já há muitos anos atrás. Então, o que acontece? Alguém levanta a mão. E quando alguém corajosamente levanta a mão, e muitas vezes dentro da própria empresa, essa pessoa é chacoalhada para escolher. Você quer jogar ou você quer sair do jogo? Alguns decidem jogar e continuam uma missão, inclusive jogando luz no cenário, embora muitas vezes isso não funcione hoje, mas quem está jogando luz num cenário está iluminando outros ao redor, que farão escolhas. Então, para mim, é impossível evitar o greenwashing sem despertar, primeiro de tudo, a coragem. Eu tenho 55 anos de treinamento de arte marcial. 55 anos de treinamento da formação do guerreiro. Fui casada com meu grande mestre chinês. Tenho 2 filhos de olho puxado. O filho que mais me ensinou sobre sustentabilidade não tem olho puxado. Ele é o mais velho, cujo pai faleceu precocemente. Joga polo bem, né? Além de jogar polo bem, é uma referência, como você sabe, na área de ESG, na área de sustentabilidade. O João Francisco, ele não usa o nome Carvalho Pinto e ele me honra com isso, porque ele é uma grande individualidade, nunca se dependurou na mamãe e virou uma grande referência no mundo do ESG. Grande parceiro. Grande parceiro. E o mundo do ESG não é feito de competição,
é feito de colaboração, é feito de união. Tá? Então, aprendo muito com João Francisco Santos, presidente, fundador da esgsoluções.com, parceiro das empresas de ESG, com quem aprendi tudo sobre sustentabilidade. Mas, juntos, nós também aprendemos tudo com a grande, gigantesca, insuperável Hazel Henderson. Eu fui sócia da Hazel, minha irmã espiritual, que deixou o planeta em 2022, e foi na casa da Hazel, nos nossos mergulhos semestrais, que eu conheci durante uma semana dentro da casa dela, juntos, falando e discutindo sustentabilidade e novas modelagens econômicas e financeiras, com Al Gore, com o então vivo Alvin Toffler, com o sempre atuante Capra. Todos juntos, ali, uma semana na casa da Hazel, em Santa Agustine, no norte da Flórida. É assim que a gente vai mexendo na consciência. Foi ela que me despertou. Foi ela que me mostrou que eu não ia conseguir mais ser a grande publicitária. Porque eu não consigo fazer greenwashing. É isso que eu queria falar. Muito obrigado. Sempre muito bom te ouvir, Cristina. Todo esse histórico fundamental que a gente que acompanha há mais de 20, 30 anos aí, sabe de todas essas mudanças e que precisam mais de mudanças e transformações, né? Para isso, Luiz pode contar um pouquinho para a gente, todas as aventuras também, ele vai colocar a apresentação e aqui o passador. Se quiser ficar de pé aqui, pode. Se quiser ficar de pé, fica à vontade. Gente, eu confesso que eu vou ficar de pé, que a pessoa é míope. Eu ficar olhando para trás vai ser... vai ser um pouco difícil. Bom, não tinha roupa para estar do seu lado. Vou tentar aqui me esforçar. Eu trouxe um material... Fala no microfone? Tá. Trouxe um material aqui que ele fala só um pouquinho da Natura, porque eu acho que o foco aqui não é tanto falar da Natura, mas antes de falar um pouquinho de mim, né? Hoje eu estou na Natura, mas oficialmente o meu histórico é em agências de publicidade, passei por agências digitais, fui DPZ. Na DPZ, trabalhei com Vivo e Natura, desse projeto que você comentou, estava lá. E aí eu fui chamada para a Natura, eu entrei na Natura com essa função de ser storyteller. Eu fui a primeira storyteller da Natura e entrei na marca Ecos. Então, para falar de marca Ecos, e depois eu vou trazer um casezinho, e aí eu fui evoluindo para o lado de perfumaria, entrando na questão de inovação mesmo. Além disso, eu nasci na Amazônia, não parece, mas eu sou de Porto Velho, por uma história horrível, porque meu pai trabalhou na hidrelétrica de Balbina. Se alguém conhece essa hidrelétrica, maior desastre ambiental que o nosso país já passou. É por isso que eu vim de lá e talvez por isso eu seja quem eu sou, revoltada. Sou mãe dessa mocinha, sou fotógrafa também, e essa é minha varanda. Eu gosto de mostrar, porque meus amigos sempre falam que eu estou reflorestando a Mata Atlântica lá da minha casa. Não deixa de ser verdade. E aqui só um overview do que a Natura tem feito, né? A Natura ela é muito reconhecida por esse lugar de sustentabilidade, ESG. Talvez tenha sido a primeira empresa no Brasil, de fato, a começar a trazer sustentabilidade como um claim de negócio. Hoje, a gente já está há mais de 20 anos trabalhando na floresta amazônica. O trabalho que a Natura faz na floresta amazônica, comprovadamente, mantém cerca de 2 milhões de hectares de floresta de pé. Tem cálculos complexos por trás, mas a gente consegue fazer esse cálculo a partir dos passos que as pessoas dão para colher os insumos. A gente gera benefícios para mais de 10 mil famílias na Amazônia e também no Brasil. É importante dizer que, apesar do foco da Natura ser a Amazônia hoje, a Natura atua também em regiões fora da Amazônia e alguns lugares da América Latina. A gente já é carbono neutro desde 2007, queremos virar net zero, e há muito tempo a gente não realiza testes em animais, os produtos são livres de crueldade. Em 2014, somos a primeira empresa do mundo de capital aberto a receber o selo B Corp, e esse ano a gente foi recertificado de novo. Então, já estamos aí há 10 anos nesse sistema muito complexo que é fazer direito no lugar onde muita gente quer que a gente não faça direito, né?
Esse ano, a gente ganha o selo EBT regenerativo, Natura Eco já tinha o selo EBT, para falar que a gente fazia comércio ético. Agora, a gente não só faz comércio ético, como tem esse viés de regeneração. Alguns dos insumos de ecos e da forma que a gente atua, de fato, restaura solo, tem manutenção de biodiversidade, tem captura de carbono, tem controle de regulação de CO2, tem purificação e uso eficiente de água e tem fornecimento de meios de subsistência que a gente chama de renda digna para as famílias e para as consultoras de beleza que atuam com a gente. E aí, só um resumão, a Natura tem o compromisso com a vida, de tempos em tempos a gente renova esse compromisso, aqui é a nossa visão 2030, e esses são os 3 pilares de atuação de sustentabilidade da Natura. A gente tem projetos e frentes que endereçam crise climática e tem a questão da proteção da biodiversidade. A biodiversidade, para a gente, é extremamente importante, que a gente precisa da natureza viva. Defender os direitos humanos e sermos mais humanos, então tem toda uma preocupação com a rede de pessoas, tanto as pessoas que estão lá na Amazônia colhendo os insumos, quanto as pessoas que são as consultoras que estão ajudando a permear a Natura pelo Brasil e pelo mundo, e abraçar a circularidade e a regeneração. Hoje, na Natura, a gente não fala mais tanto em sustentabilidade, a gente fala em regeneração, porque a gente entendeu que não é só sobre não destruir, é sobre regenerar o que já foi destruído. Tem muita coisa que dá para fazer. E se eu pudesse falar só uma coisa para vocês em relação à comunicação e ESG, acho que é muito do que a Cris já trouxe também. E ESG não começa no que você fala, começa no que você faz, mas como eu tenho mais que 1 minuto, eu vou falar um monte de coisa para vocês. Mas aqui é tudo que a Cris falou resumido. Assim. É muito fácil mentir, gente. A nossa mente ela é muito maravilhosa. A gente consegue inventar história para tudo. Então, as pessoas mentem muito. Só que comunicação não é nunca sobre o que você fala. É sempre sobre o que está antes do que você fala e como você decide falar aquilo. E ESG também é assim, né? Então, por que é importante ser sustentável? Antes de querer comunicar que é sustentável, o motivo é óbvio, né? Estamos numa situação muito catastrófica de mundo e a gente chegou aqui porque a gente mentiu muito no meio do caminho. Daria para a gente estar bem melhor se as empresas e as pessoas estivessem fazendo o que estavam falando desde quando elas começaram a falar lá atrás. E eu trago uma pesquisa aqui, que é uma pesquisa super recente da Mintel, que, quando a gente fala de comunicação e ESG, no contexto de empresa, assim, eu preciso colocar o consumidor nessa balança. Não podemos ser só tecnicistas e falar só do que está da empresa para trás, é impossível colocar o consumidor nesse cálculo, e a gente vê que o consumidor brasileiro hoje ele se preocupa com as consequências do aquecimento global, ele está começando, de fato, a sentir essas consequências, porém, ele tem pouquíssimo conhecimento sobre os termos relacionados, ele tem uma pouca disposição de investir em sustentabilidade. Vou roubar a água de alguém, posso? A pessoa fala muito, fica com sede. Então, aqui, o que a gente já pode tirar aqui, gente? A gente estava na palestra anterior falando sobre a falta de engajamento. Não existe engajamento sem conhecimento. Não adianta virar para a pessoa e falar, olha, não vou mudar a frota de ônibus por 30 anos. A pessoa vai virar e falar assim, e o que eu tenho a ver com isso? E isso parece bastante egoísta, só que não é. Essa pessoa está preocupada com o preço do arroz. Essa pessoa está preocupada com o feijão. Essa pessoa está preocupada se ela vai pagar a escola do filho no fim do mês. E ela não entende o impacto do ônibus na vida dela. Ela não entende que, se eu trocar a frota, talvez eu reduza em 10 minutos o seu tempo de trajeto. O pouco conhecimento gera pouco engajamento. Então, as pessoas precisam conhecer. E essa disposição para investir em sustentabilidade lá atrás, quando a gente começa a ver a entrada de claims de sustentabilidade em várias categorias, o que as pessoas faziam? É sustentável, logo custa 30% a mais. O sustentável virou premium. Então, lá atrás, as pessoas falavam, nossa, que legal, sustentável, mas não é para mim, não consigo pagar. O que a gente vê hoje em dia é que as pessoas estão, sim, começando a se conscientizar, e essa conscientização está pegando direto aí. Tá, mas espera. Você está querendo salvar o mundo, então você faz um produto sustentável, mas aí você vende mais caro, ou seja, pouca gente compra, então você não salva o mundo.
precisa ser mais massificado. E as pessoas estão começando a exigir que tem que ser acessível. Eu quero comprar essa coisa sustentável, eu acredito nessa coisa sustentável, mas eu tenho que acessar. Porque entre pagar R$10 aqui ou pagar 7 no arroz, eu vou pagar 7 no arroz. Eu não vou pagar mais 10 aqui. Então, o discurso de sustentabilidade, do ponto de vista do consumidor, começa tanto por eles pressionando a gente, as empresas têm que fazer mais coisas, porque elas, sim, são responsáveis pelo que está acontecendo, porém, elas têm que fazer uma coisa que eu consiga acessar. Não adianta criar mais produtos com claims de sustentabilidade e falar que é premium. As pessoas não estão mais comprando isso. Isso é um fato, é até quase, né, óbvio. Opa! E, além disso, além das pessoas olharem e falarem as empresas são responsáveis, eu quero ter acesso, isso tem que ser mais barato, as pessoas não estão entendendo o que a gente está falando. Está complexo, está difícil, os termos são técnicos, já ouvi falar, mas não sei o que é. Por que eu falo de pegada de carbono? Não seria mais fácil falar menos poluição? Mais impacto nas... Tem coisas que são mais factíveis. Então, uma coisa também que eu observei, quando eu parei para olhar como sustentabilidade ela é comunicada, e o que a gente tem hoje, a gente falava para quem já entendia. Usava termos acadêmicos que a gente discute aqui dentro, mas lá fora isso não é factível, as pessoas não entendem. Então, todo o trabalho, principalmente quando eu entrei em Ecos, um trabalho que a gente fez foi, cara, como eu traduzo o que é o manejo e o impacto do manejo na hora que essa pessoa está comprando um creme de corpo? Porque falar de manejo as pessoas não vão entender. E aí, por último, a transparência é fundamental para a efetividade das ações, né? A gente tem décadas de comunicação, de sustentabilidade, grande parte dessas décadas permeadas por greenwashing, as pessoas não estão mais acreditando. Ainda mais no contexto global que a gente vive, com acesso de informação, você não sabe mais se está recebendo uma fake news, se não está recebendo, um monte de gente falando um monte de coisa. As pessoas agora estão querendo saber não só o que você faz, mas como você faz. Porque o como é o que está dizendo para elas que você está fazendo de verdade e que aquilo está tendo algum efeito. E contar o como não é nem um pouco fácil, principalmente para quem está dentro da coisa. Quem está dentro da coisa é técnico, usa palavras difíceis, discussões que as pessoas não entendem. Então, a gente sair da nossa caixinha e conseguir trazer uma coisa factível para o consumidor é muito difícil, dá muito trabalho. E aí, uma coisa extra, que em categorias onde os atributos funcionais são muito importantes, claims de performance, um creme de rosto, por exemplo, sustentabilidade não é o primeiro driver de compra. As pessoas, em algumas categorias, não vão comprar um produto só porque ele é sustentável. Sustentabilidade, na maioria das categorias, é a que faz aquele produto ser mais legal. Mas o foco da compra está em outro lugar. E isso é muito importante, porque, às vezes, as pessoas vão aqui, ó, quero ser sustentável, aí começa a comunicar sustentabilidade, mas não é o que a pessoa está buscando naquele perfil de produto. Tem produto que dá e tem produto que não dá. E aí, comunicação nunca é fim, comunicação é meio, aqui também é sobre greenwashing. O greenwashing é uma coisa meio autotélica, né? Ela começa e termina em si, assim, porque não tem nada, basicamente. Então, as pessoas usam a comunicação no greenwashing como se fosse um fim, mas não é. Comunicação é sempre meio, é sempre ponte, né? E a comunicação, para a gente que trabalha com sustentabilidade, ela tem esse papel importantíssimo de traduzir o que se faz em algo que as pessoas compreendam. E aí, muito importante, já escutei muitas vezes, principalmente fora da Natura, no universo da publicidade, e compartilho muitas frustrações com a Cris, que a gente falava assim, cara, mas eu preciso contar para as pessoas como está sendo feito. Aí falava assim, as pessoas não querem saber, as pessoas não entendem. Ah, mas por que a gente não conta de um jeito que elas entendam? Ah, mas elas não vão dar valor, não. É como se todo mundo fosse meio idiota. E não é, as pessoas querem saber. Elas só querem saber de um jeito simples. E, quando a gente consegue fazer as pessoas entenderem, isso se torna algo valioso. Isso retorna para a marca em equity e isso pode ajudar a potencializar, sim, uma receita. E essa é uma foto da Amazônia, às 5h30 da manhã. Eu amo essa foto, foi eu que fiz.
Comunicar para a ISG, então, quando a gente quer fazer certo, passa por esses 3 pilares, né? O primeiro pilar é ser, o segundo pilar é parecer ser, e o terceiro pilar é ser fácil de entender. Gente, ser, você tem que ter um compromisso real com o planeta. Essa é a parte mais difícil, porque aqui tem toda uma parte de estruturar o que eu vou impactar, como eu vou impactar, o que eu tenho que fazer para impactar. E esse trabalho é o que, quando você começa a comunicar, vai mitigar de ser considerado greenwashing. Você vai ter uma coisa para mostrar. Eu tenho aqui, eu faço, está aqui. E também, de fato, contribuir para um mundo melhor, né? Eu acho que o greenwashing, além da questão da ganância e tudo mais, entra num lugar de desconexão muito grande. No geral, as pessoas que estão optando pelo greenwashing tomam essa decisão em salas com ar-condicionado e, normalmente, têm um trajeto muito curto dentro da cidade e são incapazes de ver o que está acontecendo no próprio entorno. Então, são pessoas que elas estão até fora da realidade para conseguir perceber que elas estão fazendo uma coisa errada. Às vezes, elas não acham que estão errando, tá, gente? Esse aqui é o pior. Depois, o parecer ser. É muito comum a gente fazer uma coisa que é muito legal, que a gente adora, e achar que todo mundo vai descobrir sozinho aquilo. Então, tem muita gente que tem um pouco de pudor de falar o que fez. Ai, vou parecer arrogante. Ai. Não, gente, tem que contar. As pessoas não vão descobrir sozinhas. As pessoas ficam no TikTok, no Instagram, na TV, elas já estão descobrindo outras coisas. Se a gente não contar, elas não vão chegar lá sozinho. Então, aqui, quando a gente joga isso para o espectro da comunicação, é sobre construir pontes mentais entre você e essa ideia de sustentabilidade, criar essas associações para criar memória. A linguagem visual e verbal, elas contribuem para criar essa percepção. Então, além de ser, você precisa parecer que é. E depois que você parece que é, e o greenwashing está só aqui, tá, gente? Greenwashing é só isso aqui. Depois que você parece que é, você tem que continuar essa conversa. Não é só contar uma vez e achar que bastou. Você tem que ser sempre claro, você tem que mostrar como que você faz impacta na vida das pessoas. Não é só sobre falar, mantenho X árvores de pé. Mantenho X árvores de pé, e essa árvore de pé ajuda você a ter o seu arroz em casa. Dependendo de como a gente conta essa história, é uma história muito importante. Então, o meu creme, que antes era só um creme que produz ácido hialurônico, e agora contribui para ter chuva, para ter comida. Então, você consegue fazer várias correlações, né? Então, o valor das ações sustentáveis não estão nas ações em si, vem da compreensão que as pessoas têm sobre elas. E isso aqui, para quem trabalha com sustentabilidade, é muito difícil, porque quem trabalha com sustentabilidade acha que o valor está nas ações. Está na compreensão que se tem das ações. Mas eu preciso ter ação para ter alguma coisa para compreender. E aí eu conto o case de NaturaEcos, vai vir um videozinho depois. Muito em resumo, assim, quando eu fui convidada para ir para a Natura, Ecos sempre foi a marca, a porta-voz da Natura em termos de Amazônia e sustentabilidade, uma marca extremamente complexa. Gente, eu recebi um catalhão, assim, case de sociobiodiversidade, um livro, uma tese, isso aqui é a NaturaEcos. Eu falei, nossa, que tranquilo, muito fácil. Li aquilo e falei, cara, tem muita coisa incrível aqui dentro. Começamos a produzir uma série de materiais e a gente identificou que um dos problemas que tínhamos é que as consultoras não conseguiam contar para as pessoas por que aquele produto era tão maravilhoso. E não era só sobre o produto ser maravilhoso. O que é ser sustentável? Então, a gente fez uma série de conteúdos, escolheu uma linguagem pop, fez uma decisão de linguagem, uma decisão de estética, uma decisão de formato e uma decisão de roteiro para conseguir mostrar para essa consultora todo o valor que tinha dentro de um pote de hidratante. E tinha valor para caramba. E foi considerado, a gente faz todo ano alguns testes, né, de comunicação. Essa peça que eu vou mostrar para vocês foi considerada a melhor comunicação para a consultora pelas consultoras, que elas conseguiram entender. Né? Ecos é uma marca muito difícil. A gente mudou palavras. Tipo, eu não vou mais falar manejo, eu vou falar colheita. Eu não vou mais falar cosmético, eu vou falar biocosmético, biobeleza. A gente foi trazendo coisas muito simples. O bio sozinho consegue carregar claims de sustentabilidade sem eu precisar ficar falando, eu fui fazer não sei o quê, aí eu fui não sei aonde, aí eu fui não sei aonde. Às vezes, são coisas muito simples que comunicam exatamente aquilo que a gente precisa.
Vou passar esse videozinho e aí eu sento para a gente conseguir dialogar. Ecos escolheu usar bioativos brutos da Amazônia porque pensamos no bem-estar das pessoas e da floresta. Respeitamos os povos locais e os ciclos naturais da floresta, contribuindo até para a regeneração de áreas degradadas. Identificamos, por exemplo, que a semente da upuúba vale 3 vezes mais do que a árvore cortada. Assim, conseguimos evitar sua derrubada e tirá-la do risco de extinção. As comunidades parceiras são parte da nossa rede. Além de praticarmos comércio justo na colheita, também remuneramos as famílias pelo conhecimento que aprendemos com elas e compartilhamos um percentual do lucro obtido com as vendas dos produtos. Usamos a tecnologia biocosmética para transformar em tratamentos de alta performance para o corpo, que também mantém a floresta viva. Somos beleza e cuidado pela regeneração da Amazônia. É engraçado, a gente vê o videozinho, tem 1 ano e meio de decisões e discussões e documentos para conseguir chegar nesse nível de simplicidade. E aqui a gente fala como se eu aumento o insumo, eu coloco mais renda na floresta, o que Ecos está fazendo, que Ecos não é só cosmético, que eu tenho toda uma parte de sustentabilidade que faz parte do produto. Então, eu preciso comunicar as duas coisas juntas. E aí, fechando aqui com essa frase da Chay, que tem muito a ver com o que a Cris falou, a gente está no universo, hoje, presente, que a gente vive uma enorme discussão de narrativas, né? A gente está falando antes de ter, e a gente está deixando de ser alguma coisa no meio do caminho. Então, o pedido que se faz, né, e isso está até no reporte da Natura, gente, é para a gente deixar de emitir mentiras e promessas falsas, acabemos com a poluição das palavras vazias e lutemos por um futuro e um presente que possam ser vividos. O que o greenwashing faz é mitigar a nossa possibilidade de sobrevivência. É sempre necessário acreditar que o sonho é possível e que a nossa utopia seja um futuro na Terra, né? É só isso que a gente quer, tá tranquilo. E obrigada. Obrigado, Luiz. Muito bom, né? A gente fala de consciência, falou aqui de ter uma fala mais fácil, de entender, de fazer, e acho que vai amarrando tudo isso. E o que mais me engrandece e que me deixa muito feliz é de ver algumas gerações acontecendo aqui. E, inclusive, eu tenho uma ex-aluna que me acompanha durante todos os semestres, em vários projetos, que está lá no Ecos agora, né? A Lu fazendo um trabalho bem bacana. Então, já é uma nova geração, e algumas alunas aqui presentes, né? Como a Sil, que também está aqui, do Maisuste. Então, a gente vê que isso vai circulando e continuando, né? O que a gente precisa é de mais gente, com mais a consciência aberta, com mais esse conhecimento que a gente está falando aqui. E, para isso, o Márcio vai trazer algumas ideias aqui, né, Márcio? Para poder apresentar um pouquinho mais do greenwashing, do ESG, que ele vem trabalhando muito com a gente. Na verdade, estou até envergonhado, né? Porque depois de ouvir a Lu e a Cristina, o que eu estou fazendo aqui, né? E eu fico feliz porque eu ajudei a montar todos esses painéis. A gente teve 3 mulheres poderosas no primeiro painel, quem acompanhou de manhã. Estamos tendo 2 agora, maravilhosas. Eu acho que isso é um exemplo de como a gente tem tanta liderança que a gente pode aproveitar e ouvir isso. Para mim, eu fico muito feliz de estar trazendo isso para vocês aqui também e da gente poder partilhar isso com todo mundo. Eu vou ser bem breve na minha apresentação. Eu vou falar um pouquinho agora da Cristina, porque é engraçado, né? Eu sou publicitário, eu fui empresário durante muito tempo no ramo de marketing promocional, que a gente chama de ativação. Eu trabalhei para mais de 70 grandes empresas, 70 grandes marcas, fiz mais de 1000 campanhas, e em um momento eu falei assim, gente, eu estou fazendo talvez as coisas erradas. Talvez eu não tenha entendido muito bem o que é marketing,
ou não é marketing que eu quero fazer. Aí eu decidi fazer uma transição de vida e carreira. Estava fazendo um MBA na GV, me senti iluminado com algumas coisas, e eu não conhecia a Cristina, inclusive conheci ela hoje pessoalmente, mas nessa época eu pedi ajuda, eu falei assim, estou meio perdido, estou precisando fazer uma pesquisa aqui para o meu MBA, e ela me ajudou numa generosidade e assim numa rapidez. Eu falei assim, não é possível uma das mulheres mais poderosas do mundo da publicidade ter tempo de me ouvir e de me atender. Então, assim, uma coisa, eu falei assim, olha, colaboração é tudo nessa vida, e é recíproco, né? Por isso que a gente sempre colabora também com o desenvolvimento sustentável, né? Hoje eu tenho minha consultoria, mas o mais importante é que eu sou voluntário para a Abraps. Esse evento todo a gente constrói aqui de uma forma voluntária. São pessoas voluntárias que vocês estão vendo ali fora, ticando o nome, são pessoas voluntárias que fazem material de comunicação, são pessoas voluntárias que fazem a comunicação, e esse é o engajamento que a gente quer trazer, e queremos trazer mais gente para a nossa associação. Nós vamos ver mais tarde o nosso filminho do Manifesto 1730, que é a nossa grande causa da associação, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, de como a gente realmente pensa em promover isso e de quanto apoio e colaboração nós precisamos de todos vocês para a gente levar essa nossa mensagem adiante. Mas o que eu queria trazer para vocês hoje, para falar um pouquinho de greenwashing, a Cristina já foi aqui muito tempo professora, né? A Luí estava falando que veio lá do norte, né, de um desastre, então a gente tem aprendizados também na vida, mas a gente muitas vezes repete as coisas, os erros, da forma como nos ensinaram, ou porque, não, sempre fizeram assim, por que eu vou mudar? Né? Ouvindo a fala de vocês, inclusive, fico muito feliz que talvez o nosso material hoje, que nós vamos apresentar sobre o que nós estamos tentando batizar de PRODS, né, o profissional pelo desenvolvimento sustentável, é muito baseado em valores, que a Cristina falou, é muito baseado nessa questão de você ser mais do que pensar em ter, né, ter uma consequência do que a gente é. Então, a gente tem um caminho, aí, uma trajetória bastante interessante para mostrar para vocês no nosso último painel. É só um começo aí que a gente vai estar trazendo desse perfil, para a gente poder ir tirando, como se fosse um novelo, né, da gente poder pegar o fio da meada. Mas eu, pensando muito nos últimos tempos, eu falei assim, mas por que a gente sempre fez comunicação ou marketing da forma como a gente sempre fez? Aí eu falei assim, poxa, são por causa de 3 fakes, mas depois eu vou mostrar também 4 novas miopias que nós temos, que talvez seja a mesma do passado, mas a gente vestiu agora com uma nova roupagem para falar para vocês, e depois o que a gente entende como ESG, ou como o ESG deveria ser entendido para as empresas. A primeira grande mentira que me contaram, tá, quando eu fiz a minha faculdade de propaganda, é que a propaganda é a alma do negócio. Eu falei, poxa, quem falou essa frase? Cristina, se você depois souber quem me falou essa frase, você me diz. Tá? Felizmente, eu não tinha nascido. E eu pesquisando quem que era o autor desta frase, tá? Parece que ela tem um complemento, né? Mais negócio do que alma, né? Essa parte nunca ninguém contou para a gente, só contou a parte boa. A propaganda é a alma do negócio. Aí eu estava pesquisando, não conseguia saber, disse que é uma tal de Zoraide Franco. Aí você pergunta lá agora para a inteligência artificial do Google, ele fala assim, olha, isso pode ser um fake de internet. Essa Zoraide Franco não tem nenhum livro publicado, ninguém sabe nenhuma referência, ninguém sabe quem que é o autor dessa frase. Se alguém souber, por favor, depois manda para mim, porque eu estou realmente muito curioso para saber quem falou essa frase, que, na minha opinião, é uma grande mentira. Por que é uma grande mentira? É isso que torna, na verdade, pensando em ESG, a parte efêmera, superficial, e a gente trabalhar com greenwashing. Não é a propaganda que é a alma do negócio. Se propaganda fosse a alma do negócio, tá, a Volkswagen não tinha caído nesse grande engodo que eles caíram. Né? Aqui, realmente, foi uma grande mentira que eles contaram, tá, de falsificar um mecanismo para você medir o grau de emissão de um carro. A propaganda era linda. Gente, você tem um carro que tem um diesel limpo, é maravilhoso, né? Assim, mas era um grande fake. Então, propaganda é a alma do negócio, é propósito. Eles não conseguiram se recuperar até hoje e estão pagando a conta ainda desse escândalo, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. A segunda grande mentira eu ouvi num seminário, ainda fazia faculdade lá em Campinas. Veio um desses grandes vendedores, e eu, no meu primeiro emprego na TV Campinas, o meu chefe falou assim, você precisa
ter um outro tipo de treinamento, agora mais vendedor, mais agressivo, vai fazer um seminário de vendas. Aí ele me passou, foi fazer lá no hotel um dia bacana, e ouvi essa frase, isso me tocou profundamente. Nada acontece até que alguém venda alguma coisa. E eu descobri recentemente que isso realmente era de um grande vendedor que fazia discos de autoajuda. Não eram livros de autoajuda, eram discos de autoajuda. Tá? E eu trabalhei muito tempo com isso na minha cabeça. Gente, se meu trabalho não vender, eu vou morrer de fome. Eu preciso ficar vendendo. E é isso que a gente precisa sempre fazer. Aumentar faturamento, venda. Tá? Mas isso, na verdade, deixa o nosso trabalho de marketing, né, pensando em SG, tá, egocêntrico, selvagem e altamente ganancioso, se a gente só pensa em ter retorno financeiro nas coisas. Se realmente retorno financeiro valesse alguma coisa, a Parmalat não teria praticamente fechado. Tá? Quando eles fizeram a campanha dos bichinhos da Parmalat, tá, eles faturavam 38 milhões anuais no Brasil, foram para 1,87 bilhões em 2, 3 anos. Tá? Venderam bem. Tá? Só que não tiveram governança, não tiveram compliance. Tá? Então, é vender que realmente faz o sucesso de um negócio, ou faz realmente a gente ter uma empresa bem-sucedida. E a terceira frase, na verdade, é um ditado popular. A gente usa muito em crise, né? Enquanto todos choram, eu vendo lenços. Poxa, você tem uma oportunidade, você trabalhar pensando em criar alternativas, ser criativo. Isso é importante para qualquer tipo de trabalho. Mas se a gente só pensar nisso, a gente vai sempre trabalhar de uma forma excludente, sádica e até guerrilheira. A gente está fazendo muito mais guerra, porque se só eu estou ganhando no momento onde está todo mundo chorando, tá, eu não estou resolvendo nenhum tipo de problema, só o meu. Então, não é vender lenço, eu precisava descobrir por que as pessoas estão chorando. Esse é o lado humano que a gente tem esquecido muito dos negócios. Tá? E aí eu trago sempre esse exemplo que o pessoal traz de criatividade do nosso mundo, de propaganda, que tinha um cego, uma pessoa com deficiência visual. Eu já nem sei mais como a gente tem que falar da forma correta, né? Mas também era um cego, com uma plaquinha, me ajuda, sou cego, tinha lá as moedinhas. E passou um publicitário, escreveu assim, é primavera e eu não enxergo. O cara ganhou uma fortuna. Mas qual o problema que ele resolveu? Pagou um almoço a mais para a pessoa? Então, a gente precisa realmente se focar mais em resolver o problema humano, de resolver o problema certo, e não simplesmente só o nosso. Né? E é por isso que vem essas 4 miopias. Né? Sempre houve uma distância muito grande entre o que é marketing e o que é sustentabilidade. Na minha opinião, tem uma conexão muito mais forte do que a gente imagina. Tá? Primeiro, as duas existem para atender necessidades. Tá? O genuíno marketing atende às necessidades das pessoas. E toda empresa, se existe uma empresa, nenhuma empresa é perfeita, mas se existe uma empresa no caminho da perfeição, é a Natura. Toda empresa gera impacto, positivo e negativo. Você saber quais são esses impactos positivos e melhorar, e saber os impactos negativos para, pelo menos, mitigar, é um começo maravilhoso. E é isso que a gente tem que trabalhar e pensar nessa conexão. Tá? De fazer sustentabilidade dar dinheiro, como está dando para a Natura, tá? Mas não é sustentabilidade por si só, é a nossa vida. Entendeu? A gente precisa começar a gerar melhor, controlar melhor os nossos impactos. Agora, se a gente pensa que qualquer negócio existe para atender uma necessidade genuína humana, tá? A partir de agora, tá? A gente realmente consegue talvez ter um cenário, uma luz e uma percepção da realidade desse cenário, entendendo melhor a realidade dele, né? Porque normalmente a gente tem uma percepção do cenário e não simplesmente a realidade dele. Tá? Então, se a gente conseguir juntar isso, a gente consegue, talvez, pensar em ter negócios mais sustentáveis. Tá? A gente precisa pensar lucro no curto prazo, tá? E a qualquer preço. Preço, né? A gente derruba uma floresta para poder fazer uma usina. É isso mesmo que a gente está precisando? Tem alternativas? Tá? Então, se a gente tem um pensamento de geração de valor compartilhado, não sou só eu que ganho, todo mundo realmente tem que ganhar, se a gente realmente faz uma viabilidade ao longo do tempo. Né? Gente, nenhuma empresa no vermelho vai ser sustentável, vamos esquecer isso, e nenhuma empresa que não dê lucro merece ficar aberta. Isso, gente,
Dinheiro é tão importante quanto a parte social e quanto a parte ambiental. Tá? É que não é só dinheiro. Tá? É posse ou é acesso a bens? É competir ou é colaborar? Nós estamos aqui hoje colaborando com o desenvolvimento sustentável, é isso que as marcas, as empresas, os empresários têm que fazer. Tá? E é por isso que, para mim, o verdadeiro significado de ESG é equilibrado, sistêmico e generalizado. Tá? Por quê? Se não for equilibrado, tá? Se a gente realmente não pegar o aspecto genuíno da gente poder ter a livre iniciativa para a gente poder trabalhar com o que a gente quer, da gente poder efetivamente fazer a empresa como a gente quer ter, buscar o lucro que a gente quer ter, mas de uma forma em equilíbrio, usando os recursos socioambientais, não funciona. Então, a gente tem que ter esse pensamento de buscar sempre um equilíbrio entre dinheiro e responsabilidade, em que, como eu estou devolvendo, partilhando os nossos resultados. Tem que ser sistêmico, porque se a gente separa, naquela grande visão do triple bottom line, né, que você tem a parte econômica, a parte social e a parte ambiental. Aí você pega 3 bolinhas, junta a bolinha no meio, você faz um S de sustentabilidade. Tá? Não é assim que funciona. Tá? Na verdade, a economia pertence à sociedade. Somos nós que tomamos conta da economia. É essa consciência que nós temos que ter. Nós estamos contidos num único planeta. Então, se a gente não tiver essa visão sistêmica, talvez a gente não tenha um futuro bom. E tem que ser generalizado. Não adianta uma empresa, uma pessoa fazer. Tem que ser todo mundo. Só que nós precisamos começar e dar bons exemplos. Tá? É isso que a gente espera. E é por isso que eu tenho essa visão, e é assim que a gente aplica nas consultorias que a gente faz, um caminho. Tá? Greenwashing é se você não tem consciência, como a Cristina falou. Eu preciso saber que eu gero impactos positivos e negativos. Tá? Depois, se eu não atuar pensando aonde eu tenho relevância para ser melhor, que a Natura está fazendo, né? Na verdade, problema todo mundo tem, são muitos. Só que você tem que escolher onde é que você causa os piores impactos para poder mitigar e onde você causa os melhores para poder melhorar. Né? Então, você pode gerar mais renda para a comunidade no norte, é isso que a Natura faz. Né? Então, a relevância é muito importante, é o nosso R de criar. Agora, não adianta você só ter consciência, saber onde você precisa atuar e não fazer, tem que implementar. Se você não avaliar e não comprovar, não adianta nada, só assim você vai criar reputação. Então, esse é um pouquinho da rotina, não vou me atentar muito a isso, mas o final, para deixar para vocês, é que, na verdade, não existe um Planet B, né? Nós só temos um Planet A aí no final, né? Pessoas é o que importam, e marcas com propósito prosperam, é nisso que eu acredito. Tá? Na verdade, eu ainda tenho um pouquinho de confiança que a gente vai partir desse momento para um momento melhor. Eu confio muito nas pessoas, principalmente porque eu estou com 2 pessoas maravilhosas aqui, na verdade 3, com o Marcos Nakagawa também. Obrigado, era isso por enquanto. Márcio, muito obrigado aí pela apresentação. Vamos para o nosso debate aqui. Acho que a primeira pergunta que sempre me perguntam na sala é como que a gente pode, dentro do storytelling, né, já que vocês são grandes contadores de histórias, podem minimizar ou, como consumidor, a gente consegue perceber a não verdade. E aí, né, estou pensando em CONAR, estou pensando em leis, estou pensando em todas as ferramentas que eu acabo ensinando na minha aula aqui também sobre greenwashing. E como que a gente tenta evitar isso ou tenta controlar isso, esse impulso, né, que vocês falaram, dentro desse processo. E o exercício que eu acho que até algumas alunos estão aqui, que eu passo façam greenwash. Então, eles vão aqui, que a gente tem o Varejo Lab aqui, o Retail Lab, e eles pegam um produto e eles fazem uma propaganda greenwash. Né? Porque aqui na academia ainda a gente pode errar. Né? Lá da porta para fora, não mais. Como que vocês acham que dá para minimizar e dá para perceber isso? Cristina, quer começar? Depois a Luísa. Como eu não levantei ainda, eu estou com a calça de... Esse pessoal que vai no
Barman, não é assim que usa? Eu acho legal. É legal, né? Então, eu queria começar dizendo o seguinte. Mídia cria consciência. Mídia destrói consciência. Então, se você quer evitar greenwashing, a primeiríssima coisa é perguntar assim, em que tipo de mídia a minha marca está investindo. Então, já é a primeira coisa. Tá? Eu acho que aqui a gente não está para falar de marca nenhuma, e muito menos da própria Natura, onde temos aqui uma representante nobre. Se eu tivesse que fazer uma pergunta perigosa, eu diria, por que será que sempre que a Natura quer falar de sustentabilidade, ela só fala de ecos? Entendeu? Posso responder depois essa? Tá. Mas eu... Essa era a minha pergunta, mas também não ia fazer. Nesse caso mas aí, já que você fez, Cristina, agradeço que também já respondi vários alunos. Tá bom. Eu tenho certeza que a Natura tem respostas. Mas eu também tenho certeza que é quase irrespondível de verdade. Tá? Por quê? Por isso que eu digo, eu não quero ficar aqui agora botando a Natura no painel. Nós estamos falando de sustentabilidade, de não sustentabilidade. Mídia constrói e destrói consciência. Em 2010, saiu uma mega pesquisa internacional que provou que, hoje em dia, a mídia constrói entre aspas, é mais, entre aspas, educadora do que a família e do que a escola. A família delegou para a escola está no século em geral, hein? Não estou falando também dessa escola. Vamos deixar isso claro, gente, tá? Senão vira uma coisa. Mas a escola, em geral, está no século XVII, em matéria curricular, porque o mundo está virando tão rápido, o desafio agora é tão brutal que os currículos não estão acompanhando. Então, eu estive em Nova York uns anos atrás, e a gente assistiu as 5 maiores empresas internacionais de estudos de comportamento humano fazendo apresentações sobre os clamores do ser humano neste momento. Resumo da ópera, o clamor número 1. Não tem outro. Traga-me de volta a magia de viver. Por quê? Porque, mesmo com as melhores das intenções, todo mundo faz greenwashing. E por que faz? Faz porque a empresa busca um foco, aquele é o foco, ela vai bonito naquele foco, mas o modelo que nós estamos vivendo é um modelo regido pela ganância, e o negócio é crescer, 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 crescer e só crescer. Eu acabei agora um documentário chamado A Terra Fala, que é uma mini história da relação do ser humano com a natureza e enquanto natureza. Eu recomendo, desculpa, Cris, eu recebi em primeira mão, só consegui assistir metade até agora na minha correria, mas a primeira metade está maravilhosa. A Terra Fala vai estrear só em setembro, se alguém quiser ver antes, manda um e-mail para mim que eu respondo, tá? cristina.ch.cepinto@gmail.com. Então, o que acontece é o seguinte, gente, um dos depoimentos deste documentário é muito simples. Quer dizer, a única coisa na natureza que cresce sem parar é o câncer, que mata o hospedeiro. E nós vivemos num modelo em que a regra é crescer sem parar. Quando a gente fala assim, mitigação, eu sou carbono neutro, então vamos estudar o que é neutralização de carbono. Eu destruo um monte aqui e preservo lá. Tem algo errado. Quando eu falo que a mídia hoje deseduca mais do que todo mundo, então vamos olhar dentro das mídias, que são as mídias compradas e pagas por cada uma das marcas, aonde nós estamos investindo. E vocês vão ver, 95% do investimento é na imbecilização de seres humanos. Hoje é assim,
Os influencers que têm maior número de seguidores, que são os mais imbecilizadores, esses são onde todas as grandes marcas estão investindo. É lá. E ninguém escapa. Desculpa, Luiz, e ninguém escapa. Entendeu? Aonde tem... Uai, se eu tenho tantos bilhões de lucro, por que que eu não crio influencers que possam transmitir linguagens que expliquem algo que valha a pena? Sabe por quê? Porque eu tenho telhado de vidro. Então, eu não quero também me pôr assim, para bater. Então, não é um dedo acusador. Mas vamos parar de também acreditar em fadas. Pelo amor de Deus. A gente vive dentro de experiências esquizofrênicas. Sabe por quê que a gente vive? Porque nós, seres humanos, temos etos e patos. É isso, nós temos eros, etos e patos. Nós temos a pulsação de vida, nós temos a pulsação de morte. E a gente exacerbou tanto a pulsação de morte, que a gente pode chamar do que quiser, ganância, egoísmo. Ninguém sai disso. A nossa verdade tira a gente disso. Então, eu acredito no seguinte, mídia, qualquer mídia, cada um de nós é mídia, todos nós somos mídia, o que pensamos, o que sentimos, o que fazemos, o que dizemos. Então, empresa é mídia. Empresa é mídia. Eu não acho difícil explicar para todo mundo o que é sustentabilidade. Eu acho que todo mundo vai querer pagar pela sustentabilidade, desde que não seja esquizofrênica a visão do todo. Eu aprendi, querido, parceiro, jornalista, quando eu fiz mercado ético, eu aprendi a ler rótulo. Eu aprendi a fazer rewind. Eu aprendi a olhar e falar não. Não. Marketing não decide nada. Marketing é ferramenta. Assim como a minha mente é meramente uma ferramenta. O ser humano está sendo dominado por mentes destrambelhadas. O ser é que tem que mandar na mente. Por isso que eu falo, a minha mente está cansada. Minha de quem? O marketing é exatamente a mente, a voz da empresa. Marketing não manda coisa alguma. Nada, nada, nada. Não existe o marketing da regeneração, não existe nada. Existe um modelo capitalista gananciosíssimo, ganhar, 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 ganhar. Eu fui nos 10 anos do capitalismo consciente, desde o começo, sempre fui convidada para tudo lá, e assisti o dia inteiro de palestras dos grandes capitalistas conscientes desse país. Uma mega empresa de cosméticos não era a Natura, tá? Já para não começar, né? Talvez o maior concorrente. O CEO orgulhosamente falou, este ano de 2024, nós estamos lançando 6.000 novos itens. Tá? É assim a indústria de cosmético. Então, é o seguinte, por melhor das intenções, esse modelo não deu certo. Esse modelo não deu certo. A Luísa falou uma grande verdade. Ela falou, por que que o que é bom custa caro, o que é ruim custa barato? Foi essa a pergunta que o grande Gunther Pauli, procurem na internet, Gunther Pauli, The Blue Economy, completou 30 anos a Blue Economy. Ele começou com essa grande pergunta. Por que que o que é bom tem que custar caro? Por que que o que é ruim custa barato? Que economia é essa? Que modelo econômico é esse? Em que eu faço o ruim para que eu compre, que venda muito mais e cresça sem parar, sem parar, sem parar. Assim como o câncer, a gente está destruindo o hospedeiro. Eu acho que não tem outro caminho do que a gente parar para pensar, gente. Já que a gente não para comprar, a gente não para produzir, a gente não para buscar só grana, 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 então, no mínimo, que a gente pare para pensar. Muito bom.
gente para pensar mesmo, né? Caramba. Dá aquela paradinha, respirada. Luiz, por favor. Vou tentar resgatar a sua pergunta, depois aceitar as provocações. Você perguntou sobre como que a gente consegue identificar que é greenwashing. É difícil. E a gente vive numa realidade onde as pessoas são cada vez menos pautadas a criticar a informação que recebe e receber aquela informação como se aquilo fosse real. Então, de fato, é necessário algum nível de repertório para você ver uma informação, olhar aquela informação e falar, putz, eu acho que é mentira. E tem um ponto também que, normalmente, quem vai por um caminho do greenwashing tende a ser excessivamente genérico. Você não consegue fazer uma segunda pergunta, mas você está falando que, sei lá, você tem a maior circularidade do Brasil, tá? Mas como você faz isso? E o quanto que você está devolvendo de... Tem várias perguntas que você pode fazer depois, e, normalmente, o greenwashing ele é genérico, ele não tem dado para você. Você não consegue comprovar aquilo. Então, eu passei a identificar informações mentirosas quando ou elas são muito catastróficas, kit gay, ou quando elas são excessivamente genéricas. Normalmente, uma informação que tem ali um meio do caminho, ela tende a ter uma veracidade maior. Só que é difícil, né? As pessoas estão cada vez menos críticas com tudo. E quando a Cris traz esse ponto de que a mídia forma a consciência, o que está formando a consciência é a repetição, né? E a mídia ela tem um lugar de fazer as coisas serem repetidas a ponto daquilo parecer verdade pela familiaridade que a gente passa a ter com aquela informação mentirosa. Então, tem esse outro ponto também da importância da mídia na desformação, porque a mídia ela trabalha com repetição, e quanto mais você vê uma determinada informação, mais você tende a crer que ela é verdade. Normalmente, quem está mentindo está falando muito, e está falando muito a mesma coisa. E o tempo inteiro está enchendo o seu saco com aquilo. E aí você começa a achar que aquilo é verdade. Então, são vários mecanismos que te colocam no lugar de impossibilidade de racionalizar criticamente uma informação. E aí a gente vem para o seu ponto. Por que a Natura, sempre que fala de sustentabilidade, começa por ecos? Uma decisão estratégica, num primeiro lugar. Durante muito tempo, todas as iniciativas que a Natura tinha com viés de sustentabilidade, a que a gente tinha maior impacto, e, de fato, já acontecia no mundo, foi Ecos. Ecos começou a ser a marca que a gente chama hoje de marca mais simbiótica da Natura. Eu falo de Ecos, eu associo Natura automaticamente, e são marcas que se devolvem muito. E tem uma questão de restrição de mídia. Eu não tenho capital financeiro para falar o tempo inteiro de tudo que eu faço. Quando eu saio de Ecos e for para a perfumaria, para trabalhar com esse ponto de inovação sustentável, um primeiro movimento que eu fiz foi o rebranding da perfumaria, que está acontecendo agora. E na perfumaria é engraçado, que lá a gente falava, legal, a perfumaria da Natura é incrível e tal, a gente tem a Verônica Cato, que é perfumista exclusiva. E aí eu comecei a cavucar. Hoje, a perfumaria da Natura é uma das que mais devolve renda para a Amazônia. Porque a perfumaria da Natura, gente, é gigantesca. E desde um determinado ano, se não me engano, 2019, mas essa informação pode estar errada, todo perfume da Natura tem insumo brasileiro e amazônico dentro. Quando eu coloco esse ingrediente lá dentro, eu estou devolvendo para a floresta. E foi uma decisão da Natura. Eu não precisaria ter esses ingredientes em todas as fragrâncias, mas se tornou um DNA olfativo. E a gente optou ter esse DNA olfativo para retornar para a floresta. Pensando em competitividade global de caminhos olfativos, eu não precisava ter esses ingredientes lá dentro, mas tem. E a gente ainda não está comunicando isso por quê? Porque tem outras coisas que eu preciso contar antes, do ponto de vista de marketing, do ponto de vista de comunicação. Eu preciso construir a Natura como uma empresa que faz perfume maravilhoso. Tem muita gente que acha que a Natura é só perfume fresco. Eu tenho perfumes incríveis, tenho perfumes perfeitos. As pessoas primeiro precisam reconhecer a Natura em perfumaria, para depois eu falar, a perfumaria da Natura também faz, diferente de Ecos. Ecos nasceu para ser isso, nasceu para ser as duas coisas.
Então, para a gente ir estrategicamente, acaba sendo mais fácil. E quanto mais uma pessoa conhece uma coisa, menos eu preciso gastar dinheiro para ela lembrar de mim. Então, também tem esse ponto estratégico, mas eu adorei a provocação. E lá na Natura, a gente, durante muito tempo, a sustentabilidade não é Natura, vou falar sustentabilidade como um todo, atuou muito nesse lugar de mitigar, né? A gente demorou séculos para falar, caraca, a gente está fazendo uma besteira. Puta, agora que eu percebi que eu estou fazendo besteira, eu preciso fazer diferente. Dá para destruir tudo e começar de novo? Se é bilionário, se você for o Elon Musk, talvez, ele fez isso. Mas, no geral, não dá. Então, o que eu preciso? Paralelizar. Eu preciso começar a fazer uma coisa enquanto eu começo a parar de fazer a outra coisa. Então, o processo de sustentabilidade, durante muito tempo, foi um processo de transição. Estou fazendo isso aqui para mitigar isso aqui. E estou criando coisas novas. Quando a gente vira a chavinha e fala, eu vou parar de ser carbono neutro, que é isso que a Cris falou. Cara, ser carbono neutro, eu fiz uma coisa ali, eu preciso compensar aqui. É maneiro? Não, é menos pior do que antes. Mas, quando se fala, eu vou virar carbono zero, é porque, de fato, a gente conseguiu chegar num estado em que eu saio da transição e eu já estou num lugar para fazer algo diferente de fato. Então, a gente, estruturalmente, falar de sustentabilidade é sempre falar no longo prazo, é sempre agir no longo prazo. E, às vezes, a gente tem essa velocidade de redes sociais que espera resolver um problema ontem, porque um influenciador começou a xingar hoje, mas as coisas levam tempo. E esse tempo, às vezes, infelizmente, não é o tempo do nosso desejo. E a gente tenta fazer as coisas possíveis para fazer. Tá? Eu acho que a Natura já está muito à frente de muitas empresas, porque a gente começou muito antes. Mas está em tempo de todo mundo começar. Se der para correr, vai ser melhor, mas está tudo bem. E aí, a questão de influenciadores e tudo mais. Gente, no meu lado ativista, por acaso, eu não investiria em nenhum desses seres humanos. Só que, pensando em empresa, e, às vezes, até pensando como ONG, você precisa de gente que tem gente ouvindo. E, às vezes, você precisa entrar em alguns lugares que, às vezes, você não gostaria de estar, porque aquele cara vai falar com tanta gente, e vai ser bom, porque ele vai começar... Mas tem um critério, tem que ter um critério, né? Ah, então você tem um montão, vem aqui, porque tem gente, realmente, você tem que fazer ali um calibramento. Ah, esse aqui, talvez. Né? Até agora que a gente fez a parceria com a Nestlé, assim, teve gente dentro da Natura que, poxa, gente, Nestlé, olha o passado. Tá, mas olha para frente. Olha o que a gente consegue fazer. Olha quantas cooperativas eu consigo atrelar. Então, tem várias coisas que fazem a coisa ali se bancar. É difícil, é muito difícil, são discussões. Agora, na perfumaria, a gente está numa discussão de material de refil. Não é tão fácil tomar uma decisão numa determinada categoria, que tem um determinado volume, que impacta tanta gente, que, quando a gente está olhando CO2, a gente vai para um lugar. Se eu estou olhando oceano, eu vou para outro lugar. Então, é difícil calibrar as coisas, mas a gente está fazendo, a gente sempre está tentando fazer. Acho que respondi. Sim, com certeza. Essa do Ecos foi ótima. Agora eu já tenho que responder para os meus alunos também. Márcio, você tem algum ponto que você acha que, tecnicamente, dá para fazer essa pegada e falar, não, isso aqui, ou você acha que as empresas realmente não têm mais jeito? Olha, como a gente fala lá no Sistema B, né, a gente não tem uma posição, uma direção, não vai ter empresa perfeita. Entendeu? Agora, a gente precisa mudar alguma coisa. Quando a Luí falou agora com relação entre você mitigar ou fazer diferente, né? Hoje de manhã foi falado da questão do Rio Grande do Sul, do desastre, né? Você vai falar assim, gente, mas isso foi um absurdo, nós não podemos chegar nessa situação e ficar aqui discutindo. Não, você precisa mitigar o problema. Tem gente lá passando fome, frio, sede, você precisa ajudar na hora. A mitigação é essa. Entendeu? Estou vivendo uma emergência, uma crise, eu ajudo de alguma forma. Tá? Agora, o que precisa fazer é uma transformação de pensamento.
como não isso não acontecer de novo. Então, esse é um momento de transição. Na minha opinião, nós estamos vivendo a revolução da sustentabilidade. A Revolução Industrial demorou talvez 100, 200 anos para ter esse nome ou para transformar o que foi o nosso sistema capitalista. Nós estamos mudando também, é um momento de transição. Eu confio muito, principalmente nessa nova geração. Realmente eu sou uma pessoa de fé. E, por falar em fé, né, a gente que é muito fã da Agenda 2030, a gente promove os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e isso, inclusive, foi tema de um debate que nós tivemos, esse tema específico, né, dentro de um trabalho que a gente faz com a Unibis Cultural, no último, sobre mudanças climáticas. Uma palestrante falou assim, no começo a gente achava um absurdo a indústria petrolífera estar lá na COP discutindo a questão de mudanças climáticas, né? Mas eles são parte interessada, se eles não mudarem também, nada vai acontecer. Então, a gente precisa trazer eles para dentro, né? E a gente acredita muito na Agenda 2030, e eu costumo dizer sempre isso, que se fosse uma religião, os ODS, né, a promessa de salvação é não deixar ninguém para trás. Então, não deixar ninguém para trás é não deixar a Nestlé para trás, não importa o passado dela. Então, de repente, duas pessoas, duas empresas agindo junto vão mudar uma forma de transformação. Agora, a empresa não é uma coisa etérea, né? A empresa são pessoas. E a gente volta na primeira coisa que a Cristina falou, da questão da conscientização. Não muda um pouco o processo, entendeu? De como você sente, de como você pensa, de como você age. Então, esse processo começa com a gente, com as pessoas. Assim que a gente muda empresas, países, bairros, governos, cidades, e precisamos começar a fazer. Se não colocar a mão à massa, não tem jeito. Queria só falar uma coisa muito rápida a respeito disso. Eu acho que, quando a gente fala de ESG, nós deveríamos, em português, traduzir como gás. Gás. Governança, meio ambiente e sociedade. Porque essa é a ordem verdadeira. ESG é top-down. Não tem ESG... E, olha, gente, eu tenho um respeito por RHs que vocês não têm noção, porque é uma área muito sofrida nas empresas, muito sofrida. É a menos esquizofrênica, portanto, é a mais sofrida. Então, o que acontece? ESG não tem RH que resolva, não tem comitê de sustentabilidade que resolva, não tem. ESG é governança que entende que tudo é meio ambiente, inclusive a sociedade. Essa ruptura entre o ser humano e a natureza nos levou já a essa esquizofrenia. E aí ela vai. Aí não tem fim. Essa é a origem da sociedade esquizofrênica em que nós vivemos. Então, governança é a única chave para o que eu chamo de gás. E a gente, inclusive as novas gerações, tem tudo para pôr muito gás nisso. E sabe como é que as novas gerações estão pondo gás nisso? Se recusando a altos jobs, altos salários, porque não combinam com aquilo que falta para que haja o resgate da magia de viver. Muito bem. Vamos deixar essas últimas palavras aqui, porque o almoço, a barriga está bem forte. Vou deixar esse encerramento da Cris, já pedindo aqui que 1h30 a gente volta. 1h os alunos da região saem para almoçar, então por isso que a gente marcou 12h15 para voltar 1h30, tá? Para a gente dar continuidade e agradecer esse painel maravilhoso que vai ficar gravado no YouTube, vai ficar eternalizado aqui, mais um ODS Talks, e essa presença maravilhosa da Cristina, da Luísa e do Márcio, e de todo mundo que está aqui, que com certeza vai fazer essa diferença e vai dar essa pausa que a gente precisa para refletir mais, para ter consciência e fazer de verdade, né? Não só falar, como a Luísa trouxe, e como o Márcio adora os acrônimos, né?
criar aqui um novo futuro e uma nova esperança com muita agilidade. E para quem trabalha com a sustentabilidade, com desenvolvimento sustentável, eu faço mais um chamado de novo para quem não estava aqui no começo, para vir com a gente na Abraps, né? Eu estou com 2 crachá hoje da SPM aqui pelos SEDES, mas também pela Abraps, para vocês virem construir esse grupo de pessoas e profissionais que estão batalhando pelo desenvolvimento sustentável. O GT de Marketing, hoje à tarde, vai apresentar, no final do dia, exatamente quem são esses profissionais, e a gente precisa nos unir para cada vez mais criar todas essas falas para nós também que estamos trabalhando. Como eu falei, a gente fica lá na nossa firma, no nosso departamento, no nosso negócio de impacto, na nossa sala de aula, na nossa pesquisa, na nossa consultoria, tentando melhorar o mundo, e o ODS 17 de parceria, a gente não consegue fazer como profissionais e pessoas que acreditam nisso. Então, venham com a gente na Abraps, construir cada vez mais tudo isso que a gente está falando e que a gente está construindo pessoalmente, tendo pessoas inspiradoras como a Cris, que está há tanto tempo aí batalhando por isso. Muito obrigado, gente.